Essa que o Chacal morreu, até eu apanhei, cara. Eu acho que eu apanhei uns 2 meses da imprensa toda por causa dessa operação. Os caras quase me destruíram. E eu não sei como é que eu não morri nessa época, porque minha esposa estava grávida. A imprensa dava meu nome completo com endereço e dos vagabundos eles punham só as primeiras letras no jornal. E colocava assim, operação desastrosa, operação ilegal. A imprensa me destruía, cara, me destruía. Mas os bandidos não. Não, os bandidos era tudo... Tem um livro que foi feito por um jornalista que é um pilantra, que ele me coloca como torturador, homicida, ele me destrói. E ele pega o cara... Porque é assim, ó, quando você tá conversando, por exemplo, hoje eu sei quem é a Carol. Mas se eu ficasse falando com ela sobre crime só no telefone, eu ia gravar a voz dela. Uhum. Ela tem uma voz que eu gravo. Mas um cara normal, você conversa com um monte de cara, você não vai gravar. É difícil, é. É difícil. Mas esse cidadão aí, quando eu invadi a igreja na hora da troca de tiro, ele abraçou uma mulher enorme que tinha lá, que era a mulher do pastor. O pastor, eu dei um chute no peito dele e saiu rolando, e tinha 70 e poucos anos. Quando eu entrei, esse cara grudou na mulher. Grudou na mulher, eu já olhei pra ele, e o tiro tava comendo lá em cima com meus agentes. E tinha 15 caras armados na igreja. Era um churrasco que nós montamos. Tá. Na verdade, foi o seguinte... O Chacal jogou no sistema, assim, ó, tô com os irmãos querendo fazer um resgate de preso. Me tirar. Jogou num banho de sol. 2 caras abraçaram. Os caras, opa, a gente tem um pessoal pra vir também. O outro também vem. Ele escolheu os mais ferradão que tinha ali dentro, ele já tava em outra cadeia, tá? Ele falou, ó, junta nossos irmãos na rua pra montar o esquema. E nós fomos juntar. Só que nessa conversa, por que deu muito certo? Como a gente se aproximou demais de uma dessas quadrilhas no contato, eles abriram que eles tinham sequestrado a filha de um diretor, se eu não me engano, de Araraquara. E que estavam com a menina no cativeiro. Uhum. Porra, eu levei essa fita quando eu mostrei para o secretário penitenciário, ele falou, mano do céu, a Polícia Civil está em peso atrás disso aí, que a menina está no cativeiro, lá na Baixada. Eu falei, não sei onde é, mas esses caras que estão envolvidos. Aí ele falou, como é que nós vamos pegar esses caras? Eu falei, ó, eu tô pra marcar de reunir as 3 quadrilhas. Eles falaram, você tem coragem de reunir as quadrilhas? Eu falei, coragem eu tenho, só que é o seguinte, essas 2 quadrilhas conhecem o Chacal. Se ele não for, a gente não entra. Só que ele tá preso. Aí eles falaram assim, não, isso aí não tem problema. Ele sai e vai com vocês. Eu falei, aí é problema, porque eu não confio nele. Ele tem um monte de ano de cadeia pra puxar, ele vai pra uma reunião, quem garante que ele não corre? Quem garante que lá no meio de um monte de ladrão armado, ele fala, ó, sou ladrão, tô preso, esses caras é tudo infiltrado. Eu falei, eu não confio. Aí o secretário virou pra mim e falou assim, você não tem ideologia? Eu falei, eu tenho. Ainda bem que nessa reunião tinha 2 sargentos comigo. O comandante-geral, 2 sargentos e os 2 secretários. Aí eu falei, eu tenho. Ele falou, então, quem não tem ideologia, não tem coragem, não tem êxito. Você tem que correr risco. Eu falei, não, risco eu corro. A gente está acostumado com isso na rota. Só que é o seguinte, o senhor está entendendo o risco? Porque pode sair uma porra de um tiroteio e esse cara fugir. E esse cara tá preso. Ele fez assim, é o risco inerente ao êxito. Você não quer correr o risco? Eu falei, eu corro. Ele falou, então, pronto, vamos para cima para ter êxito. Eu falei, tá bom. Esse cara quase me mandou para cadeia. Porque quando ele morreu, depois saiu na imprensa que eu fiz a operação sem ninguém saber. Olha que loucura. E eu fui transferido e jogado na administração, na polícia depois por causa disso também. A sorte é que, eu não sei como, mas o ofício que ele assinou me dando ordem para fazer foi parar no Estadão. Porque senão eu ia segurar sozinho. Olha que loucura. Eu ia segurar sozinho. Mas e aí, Coronel? E aí, o que aconteceu? Nós marcamos, foi muito louco isso, por isso que eu olhei no meu relógio, porque eu tenho um relógio azul que eu uso até hoje, que o Chacal morreu com ele no pulso. E eu, para tirar, foi complicado, porque estava cheio de polícia que eu não conhecia, o cara estava baleado, eu precisava pegar o meu relógio, senão ele ia pro meu relógio, pro IML, eu ia perder meu relógio. Sim. Porque quando a gente tirou ele da cadeia, ele veio com tênis imundo, aquela calça bege e a camiseta branca. Sim. Nós chegamos no comando de choque, aí ele falou, ô alemão, eu não vou colar no meio dos ladrão, meus parceiros aí, tudo churrascão, caramba, zoado desse jeito, já tô amarelo. Eu preciso de uma beca, né? Eu falei, como que beca, mano? Ele falou, pega umas roupas tuas aí, a gente é do mesmo tamanho. Eu falei, porra, você é forgado, hein? O Chacal. Ele falou, pega aí. Aí eu peguei uma calça jeans minha, uma camiseta minha, um tênis meu.
Aí ele falou, ô, mano, ladrão que não tem relógio. Eu falei, porra, mano, você quer meu relógio? Eu dei meu relógio pra ele. Aí ele virou e falou assim, agora o último, né? Agora a moda é cabelo amarelo. Eu falei, ô, Chacal, para com isso, mano. A operação é agora à tarde, cara. Ele falou, não, quero cabelo amarelo. Eu falei, como assim? Ele falou, arruma uma água oxigenada e pede pra polícia aí passar no meu cabelo. Ô, tem a dó. Aí uma policial do serviço administrativo lá passou água oxigenada no cabelo dele. Ficou horrível, cara, horrível. E nós somos. Só que era o seguinte, o que nós combinamos? Nós separamos, eu conto isso hoje no podcast porque faz 20 anos, Sim. mas tinha uma chácara de um policial que trabalhava comigo na rota, que a família emprestava pra gente fazer confraternização da rota lá. Sim. E eu não tinha, nem hoje eu tenho chácara, a gente não tinha nada, cara. A gente era uns puta fudido, entendeu? Mas que queria ver o circo pegar fogo. Eu liguei pra esse polícia e falei, ô, mano, e aquela chácara lá, posso fazer um churrasco lá? Ele falou, chefe, a chácara é do senhor, mano. Eu falei, não, então nós vamos fazer um churrasco lá essa semana, só deixar avisado que nós vamos. Ele falou, beleza. Eu não falei que eu ia levar 30 ladrão armado e fazer uma operação na chácara, né? Isso eu não contei. Chamamos o comando do COI. O COI ficou na mata, em volta da chácara, lá em Mariporã. Tá. E todo o serviço de inteligência do choque foi sendo postado da favela ali no Damasceno até Mariporã, para todo mundo ir monitorando o comboio de ladrão que ia. 15 caras armados. Sim. Foi o combinado, as 3 quadrilhas. Só que quando nós chegamos ali na Avenida Najar de Souza, eu fiquei parado, porque eu era o chefe da quadrilha. Então, é assim, o chefe de quadrilha, ele não vai buscar os outros para levar. O chefe da quadrilha tá na chácara com churrasco, é patrão. Entendeu? Sim. Só que eu não tava na chácara, eu tava com uma viatura, e essa viatura era uma viatura que um coronel usava para fins, não sei. Era uma viatura descaracterizada dele, uma Blazer zerinho, que ninguém podia chegar perto. E eu não tinha viatura, eu falei, coronel, tá faltando uma viatura. Ele falou, cara, se eu te emprestar a Blazer, você me entrega lavada. Ela nem suja, ela não tá. Eu falei, coronel, eu vou usar como se fosse meu carro. Eu entreguei ela num guincho destruída, vou te contar o porquê. Aí, eu peguei essa Blazer com mais um, fiquei lá. E naquela época, meu, não era igual agora, celular, tudo, entendeu? A gente leva as coisas no guia. O Chacal, com o cabelo amarelo, com a minha roupa, num carro com mais 2 meus e outros 2 meus, pararam na entrada da favela. E estamos esperando descer 5 carros lotados de ladrão armado. Aí os caras ligam, e eu olhando do outro lado da avenida assim, o meu pessoal falando no celular sem parar. Aí o sargento me ligou, falou assim, alemão, os caras tá tudo sem carro. Tá os 15, tá tudo do jeito que a gente sabe que tá, só que não tem carro para ir para Mariporã. Eu falei, então cancela, a gente monta outro dia. Não, o pessoal quer conhecer a agenda, vamos subir. Eu falei, negativo. E tinha descido num trem para 2 ladrão que eu olhava do outro lado da rua e falava, Jesus, que picanha, mano, não é possível. Nós tem que pegar, você tem que pegar. Era diabos, moleque, diabo. Aí eles, então, nós vamos subir. Eu falei, não, porque eles iam subir um morro e eu não sabia onde era. Uhum. E não tinha polícia lá. A polícia tava todinha espalhada até Mariporã. Não tinha nada ali. Eu falei, não é para ir. Aí os caras, alemão, tá suave, nós vamos conhecer os parceiros. Desligaram na minha cara os polícias. E foram. Subiram o morro. Aí eu falei pro antigão que tá comigo, eu falei, ferrou, mano, os caras são loucos, mano. Eu dou instrução, eu falo, mas os caras são tudo doido, cara. Por isso que eu te falo, não era loucura mesmo, era loucura. Sim. Aí eu falei, meu, vai dar ruim, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Deu uns 20 minutos, o sargento me ligou e falou assim, invade que eles vão matar a gente caiu. Rua tal, número tal. 4 polícias que trabalhavam comigo, que eu conhecia a esposa, filho, tudo. Eles estavam dentro de algum lugar, dentro da favela, que eu não sabia o que era, nem onde era. E ele falou, invade com uma certa que eles vão matar a gente caiu. Difícil de achar. Eu comecei a tremer, mano. Falei, meu Deus, fudeu, os caras foram descobertos, vão matar eles. Aí o antigão, chefe, pelo amor de Deus, nós temos que invadir. Eu falei, invadir aonde? Aí comecei a catar o guia, com o nome da rua. Só que eu não podia pedir apoio. Porque aquela área não era nossa, não era choque. O que eu fiz? Isso tem gravado. Se eu achar isso é muito legal. Um dia eu preciso procurar. Eu entrei na rede do 9º Batalhão e falei, ó, aqui é o Tenente Paganoto, oficial de inteligência do CP Choque, pedindo prioridade na Norte. Todas as viaturas disponíveis me encontram no posto de gasolina no final da Najar de Souza para uma incursão na comunidade. Nenhuma viatura deve entrar sem antes fazer contato comigo. E parei no posto, cara. Meu, até Kombi da PM veio. Caramba. Veio muito.
Aí pararam tudo no posto, aquele mar de polícia assim, ó. Eu subi no teto de uma viatura e falei assim, pessoal, eu tenho 4 agentes policiais infiltrados dentro de uma casa que eu não sei o que é, com 15 ladrão armado. Nós temos que invadir, só que eu invado na frente, tiro os agentes e aí o resto vocês fazem o que vocês quiserem com os 15 ladrão armado. Os caras olhavam assim, ó, mas os caras nem prestavam atenção em mim. Aí começou o comboio. Começamos a subir, começou os fogueteiros. Eu falei, puta... Quando paramos o comboio, que eu olhei a rua e o número era uma igreja. Caraca. Mas aí eles morreram, os 4? Não. Aí o que aconteceu? Eu comecei a chutar a porta, era uma porta de ferro. Quando eu comecei a chutar a porta, começou os tiros lá dentro. Quando começou os tiros lá dentro, eu não conseguia, a porta era maciça de ferro. Eu não conseguia abrir, eu catei a metralhadora e efetuei um disparo na fechadura. Coisa de filme, né? Porque isso não funciona. É o desespero para querer salvar os amigos que estão trocando tiro. O pastor estava do outro lado da porta. Eu não sei como é que eu não baleei ele, o velhão. Aí ele abriu o trinco, falei, tec, eu já enquadrei ele, aí eu vi que era um senhor de idade, eu falei, sai da frente, eu tô ouvindo os tiros. Ele falou, você entra aqui com mandato. Eu dei o chute, pau. Ele caiu e os policiais estavam encurralados trocando tiro com os 15 caras. Sim. Só que eles estavam no 3º andar, a casa tinha 3 andares. Quando eu fui entrar na sala, esse moleque abraçou a mulher do pastor, uma mulher enorme, assim, abraçou, aí ela começou a gritar, é meu filho! A gente devia estar com o olhar do diabo também, né? Pô, você imagina, você tá entrando num lugar que tá um monte de tiro, você só escuta os pau, fala, puta merda. Aí eu falei pra ela assim, ó, vai pro canto, fica com ele, se ele sair de perto de você, ele vai acabar tomando. Aí ela, não, ele é meu filho, vai ficar comigo. Ela foi pro canto da sala e ficou. Só que ele falou alguma coisa com ela, eu vou morrer com isso na cabeça. Eu falei, eu conheço a voz. Era a voz do cara que falava comigo, que tava na fita da Brasilândia. Esse cara, ele é o capeta da Zona Norte. O apelido dele na facção é capeta, é o irmão capeta. Uhum. Se a gente puxar o antecedente dele aqui, chega lá no térreo do prédio. Caraca. Polícia Militar, ele já matou 2 de fuzil, um numa padaria e um no carro. Esse cara, no livro desse maldito, desse jornalista, ele coloca as iniciais dele e fala que ele é um inocente, que a gente, numa operação, levou pro DP, que respondeu sem dever nada, que era filho da mulher. Ele não era nem parente daquela mulher. E aquela mulher, será que ela não era também do crime? Eles deram a igreja pra reunião. Ela do tinha crime. medo também, não dá Se pra- chegar 15 ladrão armado na tua casa e falar assim, a gente pode fazer um churrasco aí, você deixa? Não, nem a pau. É. Não existe não tô envolvido se tá tudo dentro da minha casa. Ô, coronel, posso te fazer uma pergunta que não tem nada Não, a ver com mas isso? Só deixa para eu terminar a encerrar, no história. término, aí a gente foi subindo e os tiroteios foram acontecendo. Os 4 agentes, na verdade é o seguinte, a real, um sargento, ele achou que tinha sido descoberto, desceu, pegou o telefone e me ligou desesperado. Quando ele voltou, o outro sargento, um neguinho, o Estevão, que é muito polícia, já tinha, vamos dizer assim, ganho os caras na ideia. E os caras tinham dado uma acalmada. Só que a hora que os fogueteiros começaram a soltar os fogos, que o comboio subiu, os ladrões começaram, caiu, deram nós. Aí os polícias, o que eles fizeram? Todo mundo mão pra cabeça. Aí começou todo mundo a sacar. E aí eles começaram a trocar. 2 dos policiais foram para um quarto. E 2 abriram na laje. Os 15 ladrão ficaram atirando nos policiais e uns começaram a pular nos barracos lá embaixo. Então, 5 caras foram baleados nessa laje. Um deles foi o Chacal. Entendeu? E os outros 4 morreram. Então, nessa operação, que morreram os 5 ali naquela igreja, um era o Chacal, que era o preso que estava Infiltrado. trabalhando comigo. E acabou a fonte de informação ali também, né? Não, pior você não sabe. A imprensa foi falar que a gente tinha responsabilidade na morte dele, que a gente estava queimando arquivo. Na verdade, tudo que a gente não queria que ele morresse, porque ele ia dar um monte de fita pra gente. Inclusive, ele estava começando a passar um sistema de um problema grave que estava havendo num presídio de envolvimento de área de governo com a facção ali. E a gente não conseguiu nem trabalhar essa informação que ele estava começando a passar. Porque ele morreu na operação. O interesse de vocês é que ele tivesse bem, né? Não, e você não sabe, a gente ficou com os 5 baleados lá, precisava socorrer. Ainda estava... O resto da tropa, depois que a gente entrou, veio tudo atrás. Aí começaram a pular lá na favela e correr atrás dos que correram. Eram 15, ficaram 4 ali. Sim. E aí, eu precisava socorrer os 5. Só que a favela veio para cima para invadir a casa para bater na gente. Nossa. E aí, como o pessoal do choque, até chegar para apoiar a gente, demorou um pouco. E o que eles fizeram? A primeira coisa que a comunidade fez, destruiu com os caibros dessa largura
a Blazer do coronel. Os caras batiam, cara, de fazer assim, ó, de fazer vergão no teto, quebrar os faróis. Quando no dia seguinte eu cheguei no quartel, o coronel tava me esperando e falou, aquele carro não é o meu, né? Aquilo não é minha viatura, né? Eu falei, coronel do céu, o senhor me perdoa. Ele falou, não me perdoa não quero te ver. Eu acho que até acabar a minha carreira, mano. Eu falei que era pra você me entregar lavado, você me entregou ela no PT, deu perda total. Eu falei, mano, foi a comunidade, não foi a gente, destruir. Ele falou, nunca mais te empresto nada. Eu falei,